24. Abra sua Bíblia comigo e fique atento, porque hoje estaremos falando assim sobre, quem sabe, o tema construindo. Não, isso é um altar não. Construindo um altar. Ainda não entenderam? Vocês não estão olhando os noticiários. Construindo um altar de adoração. Amém? 2 Samuel capítulo 24. Fique aí com a Bíblia aberta. Lá no final você vai encontrar essa referência. Não é? Talvez ela não esteja literalmente como eu estou, textualmente como eu estou falando, mas você vai encontrar o histórico e nós vamos falar sobre tudo isso aí. Então, tome posse. Nós não podemos viver assim. Deus assim, Ele nos criou para o louvor e adoração do Seu nome. Então é interessante que a gente pare e observe isso aí. Em todo tempo a gente precisa estar louvando, glorificando. Além da oração que você faz, fazendo isso, adorando a Deus, engrandecendo a Ele. Isso é bom para a gente, bom para Deus, que Ele quer ser adorado. E uma coisa que me chama muita atenção é que no final de todas as batalhas que o povo de Israel passava, eles levantavam assim um altar de adoração. O altar de adoração é um significado é um sinal assim de ter recebido aquela vitória. Agora Deus nos permitiu que eles estivessem, na verdade, assim, adorando a Ele. É uma coisa assim interessante, uma coisa bonita, entendeu? Então eu digo a você que você não tem ainda essa ideia, levante um altar de adoração na sua casa, arranje uma sala lá e vai entrando. Às vezes tem pessoas que não gostam da família, não é? Nem todos podem não ser cristãos. Aí você vai adentrando aos poucos e daqui a pouco vai acostumando, aí pronto. Quando o pessoal acostumar, que não tiver mais queixa contra aquilo ali, aí você deixa lá. Mas prepare a sua casa para que lá você tenha um espaçozinho de adoração. A hora que você chegar, aquilo ali está separado para você adorar a Deus. Amém? Mas só para adorar mesmo. Não precisa você utilizar aquilo ali para outras coisas, não. Só para adoração a Deus. É bom, é interessante isso aí, não é? É muito interessante. Vamos assim orar ao Senhor nesta hora, porque se a gente for conversar na introdução, a gente conversa muito e o tempo passa e daqui a pouco a gente quer superar com a pregação e não dá certo. Vamos orar, é melhor, vamos direto à palavra. Feche os olhos, curva a sua cabeça, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Aqui estamos, Senhor, na sua presença. Ó Deus, é no nome de Jesus que nos colocamos aqui diante do Senhor. E declaramos, Deus, nesta hora que a graça do Senhor, a paz, o poder do Senhor seja ministrado, ó Deus, neste momento, sobre a nossa vida. Cada pessoa que está aqui nesta noite, Senhor, receba do Senhor a revelação, ó Pai, da sua palavra, da sua vontade. Receba do Senhor, meu Pai, a direção para uma vida constante e abençoada, uma vida, ó Deus, estabilizada na presença do Senhor. Faz milagres acontecer, Senhor. Reina, Deus, governa, Senhor, no nome de Jesus. Manifesta, Deus, o teu poder. Manifesta, Deus, a tua graça, Senhor. Manifesta, Deus, a tua unção e bondade, Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Pai, vem abençoar a mente de cada pessoa que aqui está. Vem abençoar o seu povo. Tome os seus filhos em suas mãos. Ministre a sua graça, ministre o seu poder, sua bondade e misericórdia. Pai santo e adorado, te louvo, Senhor, nesta hora. Determina o Senhor nesse instante que a bondade, a grandeza, a graça, como diz a palavra do Senhor, bondade e misericórdia me seguirá todos os dias da minha vida. Toma os teus filhos em tuas mãos, reina. Repreendemos nesse instante todo espírito contraditório que entrar nesse lugar para roubar a palavra, e declaramos, Pai, nesse instante que este lugar seja cheio da sua presença, Pai. Ocupa os corações, manifesta o teu poder e a tua bondade, tua graça, tua presença poderosa, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém? Bom, 2 Samuel capítulo 24, nós começando no versículo 1, está escrito aqui o seguinte: e a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e aceitou
a Davi contra eles, incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera a Israel e ajudar. Nós temos aqui um exemplo assim muito interessante. Quando na verdade a gente, é bom olhar, eu não vou me ater muito, porque tem muitas coisas para a gente falar. É bom a gente entender o seguinte: quando a gente está crescendo, quando Deus está abençoando você, então você passa a depender mais ainda dele. Nunca se deixe assim andar na frente de Deus. Sempre, qualquer iniciativa que você quiser tomar, dependa de Deus. É melhor. Davi era um rei, né? Chegou a um ponto assim que na verdade ele se achava, começou a se achar, e aquilo ali se transformou em um pecado na vida dele. O que é isso? Se achava? Era ele, pronto, ele dava ordem e acabou. Ele não dava muita importância naqueles dias, não é isso, para aquilo que Deus queria fazer. E você sabe que Deus, ele age com a gente da seguinte forma: se a gente endurecer o coração e disser assim, não, eu quero assim, ele deixa. Deus não entra em cabo de guerra nem em contenda com ninguém. Deus é bom, ele é real, ele é fiel. E ele faz o seguinte: se ele olha para você e você está flexível à vontade dele, então uma coisa ele vai fazer. Tudo bem, ele vai entrar em harmonia com você, porque a nossa vida com Deus, ela não precisa ser simplesmente, não é uma vida de servo. Servo é aquele que está o tempo todo servindo, mas não tem comunhão, não é? Então fez a tarefa, terminou, jogou para lá e pronto. Não é bem assim. E Deus quer que você seja uma pessoa que tenha intimidade. Deus quer que você seja uma pessoa que tenha relacionamento com Ele. Amém? Amém, pessoal? Você chega a se relacionar como pai e filho, tem aquela intimidade próxima, entendeu? Isso aí que Deus quer que você seja, que Deus quer que você faça, que essa intimidade seja, não é isso, notória diante dEle. Ele sabe que Ele conhece o nosso coração, mas Ele quer isso aí. Ele quer que você faça algo dessa forma. Você chega ao ponto assim de ter esse relacionamento com Ele bem profundo. Porque às vezes a gente pode dizer, não, eu sou servo de Deus. Tudo bem, nada mal, para isso fomos criados. Mas não basta ser servos. Existe aquele servo que ele está ali, ele tem o ativismo o tempo todinho, mas ele não tem comunhão com o seu Senhor. E Deus nos chama hoje para a gente ir ao nível mais alto, para a gente adentrar uma posição bem especial. Talvez você vivia até hoje da seguinte forma: não, eu estou aqui, eu estou servindo, eu venho à igreja, eu louvo, eu venho à igreja, eu faço alguma coisa, eu venho à igreja, eu sirvo em tudo. Mas em meio a todo esse servir, existe agora uma postura que Deus quer nossa. Qual é ela então? É que a gente tenha um relacionamento de pai com filho, repito, que você tenha uma intimidade com Ele. Entendeu? Deu para entender? Uma intimidade. Que intimidade é essa? É aquela intimidade que o pai conversa com o filho. Você sabe que existem filhos que conversam com os pais, que muitas vezes eles ficam assim, com o pé atrás, né? Mas já tem aquele outro filho que ele chega, fica ali perto do pai, conversa, tem aquela intimidade toda. Olha, pai, não sei o que, brinca com o pai. É esse relacionamento que Deus quer ter conosco. Deus não quer ter um relacionamento de um filho que chega assim, olha na porta, não é isso, bença pai, bença mãe e vai embora, não. Deus quer um relacionamento diferente, intimidade com Ele, além de ser servo, além de prestar o serviço. Ele quer um relacionamento mais profundo com Ele. Isto é uma coisa assim muito agradável. Davi chegou o tempo em que ele não estava tendo esse relacionamento. Somos seres humanos, né? Temos que ter cuidado nas mudanças que vamos enfrentando. As mudanças que vamos passando pela nossa vida, nós precisamos ter cuidado com elas. Porque pode ser um momento aí que você pega uma mudança que ela pode ser nociva para a sua alma, não é? E Davi chegou a esse ponto.
entendeu? Aí ele achou que o povo estava crescendo, tudo estava indo muito bem, então, tá bom, sou eu o dono da bola, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas era assim que Deus queria? Não. E quando ele pensou dessa forma, Satanás entrou em ação. Por ele não ter aquele relacionamento com Deus, por ele não se preocupar para ter aquele aconchego com Deus, Deus deixou, olha, já que você quer ser assim, vai em frente. E o reino das trevas, que é ousado, olhou logo e viu que Davi estava daquele jeito. Satanás levantou-se e perseguiu Davi. E aquilo ali causou a ira a Deus. Aquilo ali tornou ele assim, uma pessoa, eu não vou dizer intrigada, que Deus não se intriga de ninguém, mas uma pessoa que na verdade ele já não tinha mais assim aquele direito diante de Deus. Aí ele começa a enumerar, ele viu que o povo estava crescendo, ele começa a contar o povo, a enumerar o povo, para dizer, olha, eu agora tenho um grande exército. Você não vê muitas pessoas se exaltando por aí, porque o que ele está fazendo está crescendo muito. Ele começa assim, levantar, empinar o nariz, o narigão, não é? Levantar agora da camisa e dizer assim, olha, aqui agora sou eu. Isso não é, nós não somos nada disso não, viu? Nós não somos. Nós só somos alguma coisa porque Deus está conosco. Amém? Se Ele não estivesse, nós éramos realmente as piores pessoas da face da terra. Mas acontece o seguinte, Ele nos dá esse direito. O inimigo chegou assim e perseguiu Davi. E Deus olhou assim, Davi não deu importância, Davi não se preocupou, então Davi prosseguiu, e Satanás na retaguarda, porque ele preferiu mais dar ênfase ao seu ego do que até mesmo dar ênfase à presença de Deus. Resultados, isso aí causou um transtorno, entendeu? Um transtorno. Eu não vou ler o texto todo porque ele é comprido, mas uma das coisas nós começamos a ver no versículo 9, você vai ver o seguinte: e Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado. Ele mandou Joabe contar. Joabe era o chefe do exército, entendeu? Ele contou e deu a soma. Em obediência, ele foi lá e fez. 10. E pesou o coração de Davi, depois de haver numerado o povo. E disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo. Agora, depois que ele viu a consequência brilhando na sua face, resplandecendo diante dele, ele levanta-se agora e ele começa a dizer: Senhor, eu pequei, eu errei, não era para mim ter feito isso, eu esqueci de dar a glória ao Senhor, estava transportando essa glória para mim, como super rei, como super homem, como um homem que tem autoridade, autonomia sobre todo o território em que vivemos, sou eu, e vejo tudo isso avançando, e agora eu queria fazer algo dessa forma, mas não era isso que Deus queria. Amados, queridos, quanto mais você estiver indo bem diante de Deus, procure canalizar todo este bem para Ele, dê toda esta honra e esta glória a Ele, amém? É Ele quem faz. Se Ele não quiser, agora mesmo Ele fecha a porta, pronto, acabou, ninguém abre. A porta que Ele fechar, ninguém abre, e se Ele abrir, ninguém fecha. Então, estavam todas essas coisas aí acontecendo, e agora ele começa a pressentir, começa a perceber que ele estava errado por ter feito aquilo ali, porque Deus não havia mandado, não concordava com aquilo ali. Deus podia ter dito: vai lá, pode ir, pode contar o povo. Não é assim que muitas vezes Deus faz? Vá, você quer? Então se é você quer, pode ir, vai, conte. Mas aquilo ali não era um motivo para ele arrancar a glória de Deus. Mas vamos um pouquinho mais adiante. No versículo 12 diz: vai e diz a Davi. Quer dizer, no versículo 11:
Levantou-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, que era o vidente dele. Quando essa palavra veio dizendo o seguinte, no versículo 12 responde: vai, diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. 13. Pois Gade e Davi, foi pois Gade a Davi e fez-la saber o que disse-lhe. A gente lê uma tradução, quando pega outra para falar de novo, fica todo enrolado. Então, aqui nós 3 perguntas. A primeira é: queres 7 anos de fome, que 7 anos de fome te venha sobre a terra? Ele, como rei, se ele visse aquilo ali acontecendo, seria uma derrota para ele, ver o povo morrendo de fome e o rei não poder fazer nada. E Deus mandou perguntar a ele: você quer que eu faça isso? Era como se Deus estivesse dizendo: olha, eu vou fazer aqui um teste com você, e nesse teste, se você passar, tudo bem. Se você não passar, você vai entender que eu sou Deus. Você quer que eu faça uma dessas 3 coisas? Que 7 anos de fome venham sobre a terra? Para um rei pesa e é difícil, porque ele vai ficar sem resposta, e ele automaticamente tinha que dizer que não. Porque por 3 meses fujas de teus inimigos e eles te persigam. Ele não queria isso também, viver corrido, viver perseguidos, né? Está lá no versículo 13. Porque por 3 dias haja peste na tua terra, e delibera agora o que vê, e a resposta que hei de dar ao que me enviou. O profeta estava dizendo: olha, delibere agora, quero saber justamente qual dessas 3 perguntas você vai trazer para Deus: a fome, a perseguição ou a morte andada do seu povo, porque em nenhuma dessas aí você tem autonomia para defendê-los, porque se Deus lançar a fome sobre a terra, ninguém escapa. E se Deus também te lançar um perseguidor, ninguém vai poder te defender. Ou você quer justamente que eu envie para você isto, como é que está aqui ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Fale agora, responda agora. Ele diz: olha, prefiro eu cair nas mãos de Deus do que na mão dos homens, porque os homens não têm misericórdia. Então cumpra-se a vontade do Senhor. E era isso que ele queria, a opção dele foi essa, não é isso? Que houvesse justamente essa mortandade, porque ele não tinha outra saída. Quando a gente olha por fora, por trás do texto, a gente vê que era essa a saída que ele tinha. E no momento, versículo 14 diz o seguinte: então disse Davi a Gade, quem chegou por último é 2 Samuel capítulo 24, versículo 14 nós estamos lendo. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas não nas mãos dos homens, não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo determinado. Aí você pergunta: vem cá, Deus é vingativo? Não, não é isso aí. Deus não é vingativo. Muitas vezes as nossas práticas, ela nos leva justamente assim a provar esses momentos, porque muitas vezes a gente anda com Deus, mas a gente acha que Deus, para muitos, fica como um 0 à esquerda, que não pode fazer nada, não pode, ele não tem problema com nada. Não é isso aí, pessoal. Qual o nosso alvo? Nós precisamos em todo tempo, quem esteja doente, quem não esteja doente, quem esteja bem, quem não esteja bem, nós precisamos adorá-lo. Nós precisamos dar a honra, a glória, o louvor, a exaltação a Ele. Amém? Porque tudo é para Ele. Ele é o Senhor de tudo.
Então em todo o tempo, nós só podemos ir até um certo ponto, daqui para baixo, para cima, a gente não vai mais. Tudo é dele, tudo é para ele, e ele deve ser glorificado. E muitas vezes nós nos perdemos em toda essa história aí. Por que então? Porque na realidade, quando entramos assim por um caminho errado, oposto àquilo que Deus quer ser e fazer, então tudo começa a ser diferente. Eu digo a você uma coisa assim, primordial para a sua alma nesta noite: procure andar alinhado à vontade de Deus. Alinhe a sua vida, as suas atitudes aos pensamentos de Deus. Ande em obediência a Ele. Nunca desobedeça a Ele, porque isso pode trazer uma consequência para você. Pode sim. Não interessa o que a gente vai pensar, não interessa, não interessa o que vai acontecer, mas nós precisamos sempre dar esta honra e esta glória ao nosso Deus. Você crê? E Davi, ele se arrependeu. No versículo 16 diz o seguinte: estendendo pois o anjo a sua mão sobre Jerusalém para os destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo, ele disse: basta. Por que então isso aí? Porque na realidade Davi chegou ao ponto de confessar. Davi disse: olha, o que é que esse povo merece? O que é que esse povo tem feito para estarem passando por isso aí? O erro foi meu, o problema foi meu, eu fui o culpado de fazer tudo isso aí. Por esta causa agora eu estou recebendo, estamos recebendo, e este povo está perecendo por causa disso. Porque ele era o líder, era um rei, entendeu? Ele tinha autonomia sobre aquele povo, ele não queria que morresse. Olha como é que diz assim, como a roda girou ao contrário. Antes, lá atrás, ele estava se exaltando, contando o povo como se fosse aquela grandiosidade, tudo assim, fosse cabível a ele, como se fosse ele que tivesse promovido tudo aquilo ali. Não, meu amado, a gente não faz nada se Deus não estiver conosco. Se o Senhor não estiver em nós, nada será feito. Então é interessante que a gente observe esse caminho, observe essa linha de pensamento. É interessante que a gente alinhe a nossa atitude à atitude de Deus, e entenda que Ele é o Senhor. Entenda que tudo é Ele quem faz, quem manda, quem diz, quem realiza. Amém? Não adianta você pensar que você está fazendo tudo, é mérito seu isso aí. Olha, se não fosse eu, se não fosse por minha causa, entendeu? Nada estaria acontecendo. Aí lá na frente Deus diz: tudo bem, conta aí para ver. E Joab cantou. Mas acontece o seguinte: em seguida Deus envia a praga, libera o anjo para, não é isso, subtrair aquele número. E a situação não foi bonita, não foi agradável, porque 70 mil pessoas mortas é muita gente. Uma subtração grande. Por quê? Por causa da natureza do homem, por causa assim do egoísmo, do orgulho, não é isso? A vaidade de ser. Se Deus está te usando, irmão, desce mais um pouco, deixa Ele te usar aí até o ponto que Ele quiser, entendeu? Mas não deixe isso aí entrar no seu coração. Ele quer usar cada um de nós. Ele quer fazer tudo da melhor forma possível através da nossa vida. Mas precisamos fazer o seguinte: descobrir isso aí, entender que Ele é o Senhor. Amém? Ele é o Senhor. Nós somos as formiguinhas que vamos juntando aquelas folhinhas assim e conduzindo lá para o depósito, não é? Armazenando até a hora que der certo, porque se não der, a água vem e carrega a formiga com o armazenamento e tudo. Deus tem poder sobre todas as coisas. Dê a Ele a honra, a glória, o louvor
a exaltação. Deixe tudo com Ele, Ele é digno disso aí. Ele nos criou para o louvor da sua glória. Fala a palavra de Deus. Se Ele nos criou com essa finalidade, para que seja exaltado através de nós, tudo que a gente fizer tem que redundar em glória para o nome dEle. Eu não posso pensar em mim. Eu só tenho direito. É não ter direito a nada, porque eu já tive um grande direito, que foi ser salvo. Amém? Quando eu digo direito a nada, em relação ao egoísmo, à arrogância, à glória, tudo isso aí. Nós não temos mais direito. Deixa Ele ser tudo. Às vezes a gente conversa com pessoas que, aí fora, que eles fazem o seguinte, eles conversam até um certo ponto, mas quando chega a um ponto assim de altas realizações, eles começam assim, se erguer, se armar, não é igual aqueles, como é que diz, escorpião, fica bem armado assim, para que apareça. Ô meu irmão, você não precisa disso, porque nem a sua vida você tem direito a ela, se você não estiver em paz com Deus. Nem a sua vida você tem domínio sobre ela. Não tem. Quer fazer um teste? Sente ali no canto da parede e saia do meio do pessoal, aperte o seu nariz durante 10 minutos para você ficar em paz, fecha a boca. É claro que você vai morrer. Então nem o ar que respiramos a gente tem autonomia sobre ele, porque tudo vem dele. Tudo é dele. Amém? Nós não temos esta autonomia de dizer, vem, vem, me sustenta, olha, o ar vai me sustentar, ainda que eu fique todo vedado aqui, vai... Não. Você tem que entender o seguinte, o Senhor é a razão do meu viver. Eu vivo porque Ele existe. Eu vivo porque Ele vive. Eu vivo porque Ele está vivo. Dê um aplauso a Ele. Deus, quando viu tudo aquilo ali, disse ao anjo, basta, não precisa mais você fazer isto. Então, aqui, chega ao final de uma batalha. Aqui entra agora um processo, que eu quero que você fique bastante atento, para a nossa vida, que é o processo do nosso tema, construindo um altar de adoração. Não é? Cuidado que existem vários altares, não é? Existe um altar a Baal também. Não é esse, estou falando do altar de adoração a Deus. Entendeu? Então, no versículo 17 diz, vendo Davi o anjo que feria o povo, falou ao Senhor, dizendo, eis que eu sou o que pequei, e que eu iniquamente procedi, porém, essas ovelhas que fizeram, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Aqui foi a confissão perfeita de Davi. Porque existem pessoas que chega assim e pede um perdão em atacado. Oh, Deus me perdoa aí porque Deus está disposto a perdoar, mas Ele está perguntando, perdoar em quê? E por quê? Sobre o que você está pedindo perdão? Ele sabe, mas Ele precisa ouvir da nossa boca a nossa realidade, para ver se nós estamos ou não querendo assim, librá-lo. Você viu quando o jovem cego estava diante de Jesus? Jesus sabia que todo mundo que tem problema de visão, não enxerga, quer ver, quer enxergar. Aí ele chegou perante Jesus e disse para o mestre, ele disse, o que você quer que eu faça? Ele disse, eu quero ver. Jesus sabia disso, mas nós precisamos confessar, nós precisamos falar com a nossa própria boca. Você, eu que sei a necessidade que tenho dentro de mim, eu que sei justamente o que eu preciso. Você sabe o que é que você precisa, o que é que você sente, como você está vivendo. Então você que vai a Deus e fala. Tem esse negócio de terceirização. Aí a intercessão, não, a intercessão é outra coisa. Estou falando aqui
em relação assim a você comparecer diante de Deus, expor a sua vida diante dele, dizer a ele o que é que você quer. É isso aí que nós precisamos fazer. E Davi olhou aqui, ainda bem, graças a Deus, que ele chegou ao ponto de entender tudo isso aí. Ele disse: olha, o que foi que fizeram essas ovelhas? Eu sou culpado, eu que procedi iniquamente. Porém essas ovelhas, está lá no versículo 17, essas ovelhas, o que foi que fizeram? Aí ele coloca-se agora, coloca a cabeça na guilhotina e diz o seguinte: olha, seja a tua mão sobre mim, livre este povo. Essa foi a oração, essa foi a confissão perfeita que Davi fez. Ele reconheceu, ele disse: fui eu que pequei, fui eu que errei, meu pecado está afetando este povo, porque o Senhor está querendo falar comigo. Retire deles, jogue sobre mim, porque o erro está sobre mim. É como se ele estivesse dizendo: Deus, nunca mais eu quero fazer isso aqui, nunca mais eu vou fazer isso, me perdoe. E assim aconteceu. E vendo Davi, lá no versículo versículo 18, e Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: sobe, levanta ao Senhor o quê? Não, tem pouca gente lendo. Sobe, levanta ao Senhor o quê? Um altar de quê, pessoal? Um altar aonde? Na eira de Araúna, no Jebuseu. Deus disse a ele: olha, você fez isto, eu vou lhe perdoar. Agora, levante-se daí, vá ao lugar que eu vou mandar você ir, e levante um altar de adoração ao meu nome. Deus quer ser adorado em todo o tempo. Entendeu? Amém? Deus quer ser adorado em todo o tempo. Quantas vezes nós deixamos de adorá-lo? Quantas vezes nós deixamos de exaltá-lo, de engrandecê-lo? Foi aquilo que eu falei aqui agora. Nem que seja dentro da sua casa, prepara um espaçozinho ali, para você ter um lugar para você orar, louvar, adorar a Deus. Intitule ali um nome ali, seja lá como você achar que deve ser. E todos os dias você vai lá e você tira um período de oração ali. A partir do instante que você compromete a sua casa com aquilo ali, então ela será respeitada no mundo espiritual. Mais cedo ou mais tarde ela vai brilhar, ela vai resplandecer. Por que então? Porque ali existe uma marca, ali existe um lugar de privilégio, um lugar especial, que é para a adoração a Deus. Amém? Então o inimigo ele não vai ter muita ousadia para fazer o que quer naquele lugar. E eu creio que todos nós, todo cristão deveria ter isso aí dentro da sua casa. Prepara lá, tem muitas pessoas que preparam ali um localzinho assim, alguns botam um tapete, não sei, não é isso? E todos os dias eles vão lá fazer a devocional deles ali, passa ali algum tempo, orando, louvando ao Senhor, adorando, entendeu? Às vezes quando são mais de uma pessoa, entra mais outro, quando um sai o outro entra. Não precisa ser um espaço grande para chamar a atenção, uma salazinha pequena, desde que tenha aquele aconchego para você ficar ali à vontade. Isso é interessante. E que Deus possa, na verdade, contar com você todos os dias, naquele lugar ali. Então Deus vai ver o seguinte: olha, aqui nessa casa tem um lugar que eu posso entrar todos os dias, tem um horário que esse pessoal me adora, e eu quero esse horário, eu quero esta casa, eu vou cuidar desta casa. Porque é assim que Deus quer que a gente faça, que a gente se aplique, não é isto? Aí está assim, buscando essa adoração aí. Prepara, pessoal, não é difícil, a dificuldade quem faz somos nós. Mas vamos lá, vai, prepara, não é isso? Então veio naquele momento, mesmo dia, Davi, e disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, do Jebuseu. Eu sempre vejo as coisas da seguinte forma: aquilo que Deus faz. Você lembra a semana passada quando eu falava sobre Jacó e Esaú? Quando Jacó estava assim em aliança
reconciliando-se com Deus. Então, naquele mesmo momento ali no Vale de Jaboque, Deus estava indo lá no coração do irmão que ia assassinar o seu próprio irmão. Foi lá e mudou o coração dele, fez a reconciliação, ao passo que quando eles terminaram tudo aquilo ali, eles se encontraram como dois amigos, amados irmãos e amigos. Amém? Da melhor forma possível. Porque então, porque na realidade ele havia passado por um momento assim muito difícil, mas na travessia do Vale de Jaboque, então ele encontrou com Deus. E aquela noite que ele passou ali, foi uma noite de reconciliação que resplandeceu em toda a família aquilo ali. Uma pessoa só. Você vê como é que são as coisas, né? Um só reconciliou-se, largou, deixou aquilo ali, porque era justamente uma coisa terrível. O seu irmão queria matá-lo. Ele chega ao ponto assim de reconciliar-se com Deus. Ele disse: eu não quero mais esse nome, não. Eu não quero esse nome porque esse nome é terrível. E o anjo disse: não vou lhe abençoar. Não é que ali estava acontecendo o quê? Uma teofania. Teofania, o que é teofania? É uma presença visível de Deus. E o anjo disse: não, eu não vou lhe abençoar. Ele disse: mas eu quero ser abençoado. Não quer. Passou a noite toda. Aí quando estava amanhecendo, já preguei isso aí, vocês já sabem. Aí o anjo disse: olha, qual é o seu nome? Ele disse: o meu nome é enganador, é trapaceiro, ladrão, entendeu? Ele disse: você não se chamará mais Jacó, o seu nome agora é Israel. Amém? Interessante. E Davi também aqui, ele passa pelo mesmo procedimento. Quando ele começa a fazer isso aqui, preste atenção e compara, interliga assim a mensagem da semana passada. Faça essa comparação paralela. Davi, quando ele começa a fazer isso aqui, vamos ver como é que acontece depois. Deus disse a ele: olha, vá, procure Araúna, e vá lá o Jebuseu e fale com ele para que ele possa realmente lhe receber, para você levantar um altar. Mas Deus tinha dito: vá procurar ele. Mas só que antes dele ir, ele havia assim arrumado a sua vida com Deus. Ele havia desfeito, destituído tudo aquilo que não prestava da vida dele. Ele falou a verdade, ele reconheceu, ele disse: olha, mas pela terceira vez vou falar para não falar mais. A culpa foi minha. Esse povo que estão morrendo, eles não tem nada a ver com isso. Foi eu o culpado, como se ele estivesse dizendo: quem tem que morrer sou eu, não é eles. Então que o Senhor retire deles esse problema, retire deles essa consequência. E ele se acerta com Deus. E Deus manda o profeta ir lá falar com ele e diz: olha, diga a ele que vá lá na eira de Araúna, e ele procure Araúna e levante um altar de adoração. Vamos ver, eu achei bonito, acho bonito esses momentos assim, tão agradáveis, né? Vamos lá no versículo 16, ou 19, perdão. Porque Deus quer ser adorado, sabia? Amém? Amém. Deus quer ser adorado. Aleluia. Vocês estão dormindo nessa hora? Se o culto fosse meia-noite, hein? Já pensou? Se fosse como na igreja de Oswald Smith, começa 7 horas da manhã e termina 3 da tarde. Pô, vão para casa nos braços. A glória de Deus começa a derramar. Não é isso? Então, mas aqui no Brasil há muito limite para as coisas. Vamos ver aqui no versículo 19. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinha para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. Olha, presta atenção aqui, pessoal, uma coisa bonita aqui. Deixa eu atrelar aqui uma mensagem com a outra. A da semana passada com essa. Quando Esaú viu Jacó, Esaú era o
o que deveria ser o assassino do seu irmão. Quando ele viu Jacó, Jacó tinha passado pelo vale de Jaboque, tinha consertado a vida com Deus, estava com medo, claro, porque ele vinha com 400 homens. Ele disse: agora que eu não vou escapar, dessa vez agora eu morro. Mas só quando eles se encontram assim, frente a frente, a uma certa distância, então, e Jacó começa a se inclinar, então ali acontece a reconciliação. Esaú se lança, se atira no pescoço do seu irmão, e grande é aquele momento de reconciliação. Aonde começou essa reconciliação? No momento da arrumação da vida dele com Deus. Amém? Davi fez a mesma coisa, porque eu olho aqui como Deus faz as coisas bem feitas. E no mesmo instante que ele estava fazendo essa declaração diante de Deus, Deus também já estava trabalhando no coração de Araúna, dono da eira. E quando ele vê Davi, o que acontece? Foi o que nós vimos aqui. E olhou, no versículo 20 diz: e olhou Araúna e viu que vinham para ele o rei e os servos. Saiu, pois, Araúna e inclinou-se, olha aqui, se inclinando também diante do rei com o rosto em terra. Como é que pode ser isso aí então? Quero dizer a você, Deus trabalha, Deus fala, Deus opera. Amém? Só dando mais uma pongazinha na história de Jacó e Esaú. No momento em que ele estava se reconciliando, Deus estava fazendo uma ponte de ligação, um elo de ligação ao coração, no coração de Esaú, e trazendo agora a reconciliação. Amém? Porque o autor, não é isso, de todas aquelas trapaças, aquelas coisas, estava desmanchando, desfazendo tudo, cancelando, anulando, para que aquilo ali não prosseguisse. Então o que aconteceu? Reconciliação. No momento em que Davi, voltando, no momento em que Davi estava se reconciliando com Deus, dizendo: olha, eu era quem deveria passar por isso aí, não passei. O que esse povo fez para passar por tudo isso? Então ele se reconcilia com Deus, se ajusta, automaticamente Deus quer ser adorado. Davi não sabia o que fazer, na verdade, porque ele estava todo solapado por dentro, devido ao problema que ele estava passando. Eu creio que a força emocional, espiritual, havia caído por terra naquele momento. Mas Deus, no mesmo instante, quando ele dá ordem a Davi para ir para Araúna, automaticamente ele envia uma mensagem espiritual, no Espírito, para falar ao coração de Araúna. O Espírito de Deus, ele se move, ele age, ele fala, ele reconcilia e ele restaura. Amém? E assim estava acontecendo. E quando Araúna vê o rei Davi, ele se curva, se dobra perante ele. Resposta de Deus, ele não tinha obrigação de fazer aquilo ali. Lá no versículo 21 diz o seguinte: disse Araúna: porque vem o rei meu senhor ao seu servo, e disse Davi, para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Vê a resposta de Araúna. Então disse Araúna a Davi: toma e oferece o rei meu senhor o que bem parecer aos seus olhos. Eis que os bois para holocaustos, e os trilhos e o aparelho dos bois para além. Está tudo aí nas suas mãos, está entregue. Faça o que você achar, como Deus vai lhe mandar. Foi assim que ele fez. Mas só que agora Davi coloca a cabeça no lugar e ele diz: olha, eu não quero prestar serviço, dar nada ao meu Senhor que não me custe, que não me tenha um custo. Eu não quero nada de graça para dar a ele. Eu quero comprar, eu quero pagar, e eu quero justamente assim ver tudo isso aí. Eu compro, eu pago. E assim veio a desenvoltura, não é isso? Do sucesso para a vida deles.
E no versículo 23 diz: e tudo isto deu Araúna ao rei, e disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. 24. Porém o rei disse a Araúna: não, mas por preço justo tu comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. E assim Davi comprou a eira e os bois por 50 ciclos de prata. Eu creio que deve ser cerca de 11 mil, por aí assim, hoje, né? Em real. Não sei claramente isso aí. Então, o que acontece? Davi edifica ali o altar ao Senhor. Quero dizer uma coisa assim interessante a você. Não quero me alongar muito, mas quero dizer algo assim interessante a você nesse instante, que se há uma das coisas que Deus quer fazer na sua vida, é que você seja um fabricante de altar para o Senhor. Amém? Amém? A gente faz tudo para a gente prepara tudo para a gente programa a nossa vida, vai fazer isso, tem isso, vai fazer isso, vai comer isso, vai fazer isso aqui, uma série de coisas. Mas a gente precisa aprender esse caminho, preparar assim um espaço que é agradável a Deus, um lugar que agrada a Deus. Que é isso? A melhor coisa que a gente faz é levantar um altar para Ele. Ele quer ser engrandecido. Ele nos criou para o louvor e adoração do seu nome. Então Ele nos quer realmente assim, agindo diante dEle como adoradores. Amém? Isto é uma coisa importante, muito interessante. E ali Ele levanta o altar, e também Ele oferece holocausto e oferece ofertas pacíficas. Deixou prontinho ali, tudo corretinho como deveria ser, e apresenta a Deus. Amados, eu quero dizer uma coisa assim interessante a você. Nós não podemos nos cansar nunca, é assim, em pensar assim que, em fazer assim o melhor para Deus. Tem pessoas que vai até um certo ponto, mas chega aqui, não, tá bom aqui, tá bom, eu preciso viver também. E o que é viver para você? Viver para nós é justamente assim, termos a nossa vida ligada ao Senhor, agradando a Ele em todo tempo. Isso é vida. Fazendo assim, engrandecê-lo em todo tempo. Isso é vida. O que adianta a gente viver tanto para nós e amanhã a gente não ter mais essa chance? O mais interessante é que a gente viva com o Senhor, seja tudo para Ele, ande com Ele, se mova nele, dê a Ele tudo aquilo que você precisa dar. Trabalhe com Ele, porque Ele é o Senhor da eternidade. Ele é o Deus eterno. Amém? Ele é eterno, Ele é o Senhor de tudo. Já falei uma vez, deixe-me encerrar com essa palavra. Falar mais uma vez. Ele é o Senhor de tudo. Tudo. Entendeu? Hoje a gente não pode estar em lugar nenhum para a gente dizer assim, olha, eu estou seguro aqui. Não, lugar nenhum para nós, principalmente agora nesse tempo daqui para frente, é mais seguro para a gente. Nem no ar, nem no mar, nem na terra. Se a gente diz, olha, eu vou morar agora num lugar bem alto, que só tem pedra. Dá um tremorzinho lá, amolece a terra, as pedras embolam. Quem construir em cima daquela pedra vai embora também. Essa é a segurança daqueles que não têm muito conhecimento, não têm muita experiência com Deus. Por outro lado também tem aqueles que dizem, eu vou morar no mar. Se der um maremoto, como é que fica a situação? Então é necessário que a gente observe isso aí. Ninguém tem mais domínio, nunca teve, nem vai ter. Agora, onde é que nós vamos ter domínio? A partir do instante que a gente estiver no Senhor. A partir do instante que você abrir o entendimento e deixar Deus ser tudo na sua vida. Coloque Ele dentro da sua casa, primeiro no seu coração, depois dentro da sua casa.
Declare assim que Ele é o Senhor da sua vida. Ande com Ele. Isso vai ser interessante. Por exemplo, Abraão também levantou altares. Se eu não me engano, parece que Abraão levantou 7 altares. Vou olhar direitinho para poder confirmar isso aí depois para você. E assim se sai. Noé, quando ele saiu da arca, ele levantou um altar. Então, o povo de Israel, sempre que eles saíam de um momento difícil, ao invés de eles ficarem chateados, angustiados, eles iam levantar um altar ao Senhor, porque eles escaparam daquilo ali. Abraão, Noé, Jacó, todos levantaram um altar. Davi, todos levantaram um altar. Mas uma coisa interessante que eu quero dizer aqui a você nesse momento é que você é um altar do Senhor. Eu disse o seguinte: você é um altar. Amém? Por que, pastor, você fala isso? Porque na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, no versículo 16, diz que nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós. Ele está em nós. Amém? Então, por esta razão é que nós começamos agora a ver o seguinte: é que nós somos esta habitação e somos um altar de adoração. Então você, dentro de você, tem que ter esses aparatos, ornamentos de adoração ao Senhor, porque o Espírito Santo está dentro de você. Amém? Isso é interessante. E eu diria assim, um pouquinho correndo lá para o final, que nós não podemos assim perder de vista essas oportunidades que Deus tem assim nos dado. Não, nós não podemos assim nos perder na história. Nós precisamos avançar em todo o tempo, viu? Porque na realidade, quando a gente deixa de lado tudo isso, a gente começa a perder a oportunidade de ser realmente aquela pessoa bem-sucedida, não é? E nós somos instrumentos de louvor e adoração ao Senhor. Quando a gente olha para o Apocalipse, a gente começa a ver justamente que o que Deus na realidade sempre quis fazer na nossa vida, e o que Deus quer fazer, e como na realidade nós somos esse povo aí escolhido por Deus. Digo a você nesse instante que, diante de tudo isso aí, é necessário que a gente comece hoje a refletir, pensando em todas essas coisas, porque Deus, Ele tem o melhor para nós. Deu para entender? Eu disse, Deus tem o melhor para nós. E isto é uma coisa assim interessante. Quando pensamos em tudo isso aí, pensamos na realidade, é que nós não estamos perdidos na história, como até alguns acham que estão. Não, nós temos na verdade o melhor de Deus conosco. A vitória do Senhor, ela está em nossa vida. Nós somos um povo assim, bem-sucedidos. Agora precisamos assim valorizar isso aí que Deus quer fazer em nós. Esse é que é o problema, que muitas vezes nós não damos importância, nem queremos valorizar isso aí. Vá comigo lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 11, só para ler, para a gente encerrar, porque nós vamos orar. Duas referências em Apocalipse confirmam sobre a adoração. Essas referências são lindas, são bonitas, atraentes e aconchegantes. Apocalipse capítulo 6, capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 11. Vamos nesta hora sim. Quem achou, diga amém. Capítulo 6, versículo 6 diz o seguinte: também diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro. Depois eu falo sobre isso, hoje não dá mais tempo. Claro como cristal. No centro, ao redor do trono, haviam 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia com quem? O leão. E o segundo?
um boi. O terceiro, osso de homem. O quarto parecia com o quê? Com águia. Então, o versículo 8 diz o seguinte: cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite, presta atenção agora. Dia e noite repetem sem cessar. Foi o que eu falei? Não, foi o que eu falei. Dia, ele repete sem cessar. Enquanto você está comendo, enquanto você está dormindo, enquanto você está viajando, enquanto você está trabalhando, enquanto você está descansando um pouco, enquanto você está conversando alguma coisa, o que é que eles estão dizendo? Santo, 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 direto, Santo, 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 Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então eles ficam aí, constantemente falando isso aí. O que é isto? Adoração angelical ao nosso Deus. Você que está aí sentado, você é um altar de adoração a Deus, porque dentro de você existe eu não ia dizer uma conversa muito barata, que era inquilino. Existe um habitante. Não entenderam aí? Dentro de você existe alguém que mora, reside. Quem é? Poucos estão entendendo. Quem é? O Espírito Santo. Se Ele está em mim. Agora presta atenção, ninguém conversa agora, por favor. Se Ele está em mim, qual a dificuldade que eu tenho de fazer isto aqui acontecer? Se Ele está em você, qual a dificuldade? Qual o problema que lhe impede de fazer isso? Eu vou bater em cima na tecla agora. O problema é que mesmo a gente sabendo que o Espírito está em nós, nós não damos importância para Ele. Nós não damos boas-vindas a Ele. Principalmente quando se fala da obra do Espírito, que é tão criticada hoje, sempre foi criticada. Sempre tem um adágio, uma coisa assim, para poder, uma comparação, para poder burlar. Mas o que é que impede você adorá-lo? Deixa eu falar aqui. Porque muitas vezes a gente está tratando dos nossos negócios, muitas vezes a gente está preocupado, muitas vezes a gente está desligado, muitas vezes a gente não está querendo muita coisa, muitas vezes a gente não está muito interessado assim em correr para Deus, e às vezes a gente corre como se o sapato aperta, né? A gente fica 24 horas ali. Mas quando tudo está bem, é por isso que muitas vezes na nossa vida nem tudo pode ficar bem o tempo todo, porque a gente esquece. Entendeu, irmão? A gente esquece. Mas eu estou muito bem. Aquela parábola lá de Lucas, capítulo 12, parece, versículo 20. A alma tem muitos bens de depósito, descansa, folga, come, bebe. E Deus nunca vai deixar a gente ficar assim, o tempo todo nadando no sucesso. O mundo pode, porque o mundo já está lá. O mundo não conhece. A queda do mundo é fatal. Mas o povo de Deus, eles precisam estar sempre sustentados. E às vezes tem coisa que você poderia receber hoje, Deus não deixa. Porque se você receber hoje, você cai fora da meta. Às vezes a gente tem um certo costume com a gente, que quando a gente está muito bem sucedido, aí a gente começa a botar as unhas de fora, igual gato, né? Então às vezes, por isso que tem hora que você faz uma oração,
e aquela oração não tem resposta. O que é isso? Por que não tem resposta? Chega um ali, faz a oração, recebeu. Por que não tem essa resposta desse negócio? Por que eu estou orando por aquilo e Deus não me dá aquilo que eu quero? Ele sabe a peça que tem, entendeu? Ele sabe a peça que tem. Ele sabe se aquela peça ficar muito polidinha na hora, ela vai brilhar muito por aí, e nunca mais ela volta, sai encandeando todo mundo. Para isso não acontecer, e não ter que ir muito longe depois da mão de obra para voltar, aí Deus vai lá e bota um calo no sapato. Olha, você vai andar maquejando, igual Jacó quando o anjo bateu na coxa dele. Você vai ficar maquejando, vai ficar capenga, viu? Mas você não vai andar direitinho não, porque se ele lhe soltar do jeito que você quer, você vai muito longe. Eis aí o trabalhar de Deus na nossa vida. Os anjos daqui, eles deixam um exemplo muito grande para nós. Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que é, que era, que é e que há de vir. Amém? Adoração, pessoal. E adoração constante. Não é adoração de 5 minutos. Daqui a pouco já estou abrindo a boca. Não. Constante, vamos lá. Para a gente encerrar. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra, graça àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Veja como eles falam. Eles reconhecem o que Deus é. É aquilo que eu falei, não vou demorar mais muito. É aquilo que eu falei agora há pouco sobre a confissão de Davi. Olha, queridos, mesmo a nossa confissão diante de Deus, ela precisa ser na íntegra. Senhor, eu sou o culpado disso aqui. Eu fiz algo dessa forma que não é perfeito, não prestou. Não é isso que eu quero fazer. Me perdoe, confesse. Porque, eu não sei se você já prestou atenção, nós, vejam bem aqui, nós, principalmente nós os crentes, temos um costume guardado no cós da calça, de dizer o seguinte: eu estou assim por causa de fulano, eu estou assim por causa de Beltrano, eu estou assim porque ele ou ela é culpado. Você já viu isso aí? Hein? Vocês já viram isso aí? Não assume justamente o que é. E essa confissão, ela é neutra. Eu tenho que dizer: fui eu, Pai. Eu sou o culpado. A miséria procedeu por causa de mim. Pronto, acabou. Não tem nada que jogar para ninguém, ainda que alguém esteja errado, mas o erro dele é com outra pessoa, é com outro, é lá com ele. Eu estou falando minha parte. Se eu quero ser bem-sucedido diante de Deus, eu vou expor justamente assim a minha parte, o meu ser, aquilo que eu faço. Eu sou culpado. Tem que ser dessa forma. Aí Deus perdoa e as portas se abrem. Amém? Amém? Mas não é isso que Provérbios 28:13 diz? Se confessar as vossas transgressões e deixares, prosperarás. Aquele que confessa e deixa, prospera. Está aí. Não adianta guardar nada não. Aquilo que está guardado é a merenda do diabo, para ele pegar amanhã e encher sua paciência de novo. Aquilo que estiver sem confissão, aquilo que estiver fora do padrão de confissão, aquilo que estiver distanciado da realidade, não vai funcionar. Está guardado para o inimigo pegar como ferramenta para investir contra a sua própria vida. Não faça isso. Joga isso para o alto. Para o alto não, joga lá no fogo do inferno.
É a melhor coisa. Queima isso aí e declara a presença de Deus na sua vida. A melhor coisa. A melhor coisa. Entendeu? Então, tudo existe por causa da tua vontade. Vamos agora em Apocalipse capítulo 5, versículo 11 e 14, para a gente encerrar. Visão do trono, lá no versículo 5, um pouquinho mais à frente. Visão do trono da majestade divina. Os 24 anciãos e os 4 animais. Depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta nos céus. A voz que eu tinha ouvido no princípio falava comigo como trombeta e disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era da espécie, do aspecto semelhante a jaspe, sardônio, um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentado neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e tinham na cabeça coroas de ouro. Vamos ver aqui um pouquinho mais. Tinham na cabeça coroas de ouro. Do trono saía relâmpago, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Também diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto da frente como de trás. O primeiro ser parecia um leão, e o segundo parecia um boi, e o terceiro rosto como de homem, e o quarto parecia uma águia quando voa. Cada um deles tinha 6 asas, e eram cheios de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar. E eu já falei isso aqui. Repetem sem cessar. Todas as vezes, vamos lá no versículo 9, bem rapidinho. Todas as vezes os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todo sempre. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e faz o quê? Adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor, és Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criastes todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Uma coisa nos chama a atenção aqui: quando os 24 anciãos percebem, eles tiram suas coroas e entregam. O que é isto? A atitude de tirar as coroas para nós hoje resplandece o seguinte: que a honra e a glória é do Senhor. Tudo que há em mim, que me exalta, que me engrandece, eu tiro e entrego. Deu para entender? Tudo tem que ser feito dessa forma. O que é isso? Em todos os momentos que você estiver crescendo, Deus quer que você cresça. Deus quer dar o melhor para você. E Ele vai fazer. Ele vai fazer o melhor na sua vida. Deu para entender? Agora cuidado, para na hora que você receber esse bem de Deus, você não achar que tudo é mérito. Foi porque você lutou, foi porque você correu, que você adquiriu tudo aquilo ali, que você chegou a ser o que você. Tudo bem, a luta tem que ter, mas só lutamos quando Deus não permite. Se Deus não permitir,
nós não lutamos. A esta hora existem pessoas que não conseguem mais nem andar. A esta hora existem pessoas que não têm mais chance nem perspectiva de vida para amanhecer o dia. Não existe. Por quê? E essas pessoas, se elas estiverem ligadas a Deus, amém. Mas se elas estiverem pensando nelas, elas estão perdidas na história. Perdidas. Então eu digo a você nesse momento, hoje, nós vamos orar por você. Mas eu quero assim, peço a você, quero não, peço a você, desenrole agora dentro de você, desfaça, tira esse bloqueio dentro de você agora. Limpe agora o seu interior, porque dentro de você existe a habitação do Espírito Santo. Retire isso de dentro de você e comece a pensar que a sua própria vida, tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você vai fazer, depende de Deus. Se Deus não fizer, você não vai a lugar nenhum. Se Deus não fizer aquilo que você quer, muitas vezes alguém pode dizer: eu consegui, eu fiz. Bom, mas eu quero ir por um caminho mais correto. Deus é quem está no comando da minha vida. Tudo que eu sou e aonde eu cheguei foi porque Deus esteve comigo e está comigo. Tudo que eu estou fazendo e tudo que está dando certo é porque Deus está comigo. E você vai abrir mão disso agora, do seu eu, do seu ego. Não olhe para você. Não fique achando que você vai muito longe dessa forma, que essa caminhada logo cedo ela se desfaz. Tem muita experiência de pessoas que viveram dessa forma e na realidade não foram longe. Abreviaram a caminhada por causa da loucura deles. Se humilhe diante de Deus. Nós vamos assim orar ao Senhor nesta hora. Nós vamos buscar assim a presença de Deus, em nome de Jesus. Pessoal do louvor, onde é que está? Pode vir. Os pastores podem vir à frente. Nós queremos assim nessa noite assim ungir você. Eu sei que no final você não entendeu a leitura. Eu reconheço isso aí. Mas eu quero dizer a você o seguinte. Igreja, quero dizer uma coisa interessante a você. Reconheça quem você é agora. Reconheça o que você faz, quem você é. E diga a Deus. Conte a Deus agora a sua história em terra, de vida que você tem. Reconheça. Os pastores, fiquem aqui à frente, por favor. Reconheça. Eu vou dar 2 minutos para você fazer essa confissão antes de você vir à frente. Pessoal.